João 3, a partir do versículo 22, a gente vai até o versículo 30. Acho que eu vou sem óculos, prefiro ver vocês. Vamos orar? Um tempo bom, né? Um tempo bom que a gente tem a oportunidade de estarmos juntos novamente, tendo a palavra de Deus aberta na nossa frente, podendo rever os nossos irmãos. Enche o seu coração de gratidão, peça que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua bondade conosco, pela tua misericórdia que nos alcança, tua forte mão nos ampara, e nós só podemos agradecer ao Senhor por isso. Nesse tempo conturbado, a única voz que interessa é a tua. Não são as fake news, não são as torrentes de notícias que chegam de todo canto, invadindo as telinhas, cobrando uma tarifa do nosso tempo a cada instante. Essas vozes precisam ser caladas porque elas não falam a verdade. A tua palavra é a verdade, nos ensina por intermédio dela. Traz todo pensamento cativo ao Senhor nesse tempo. Que o teu ensino tenha primazia no nosso meio e que a tua palavra nos transforme nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Jesus. O texto que a gente vai ler, a partir do versículo 22, fala do encontro de João Batista com seus próprios discípulos. Eles estavam incomodados com o que eles estavam ouvindo e vendo acontecer. Qual é a lição de humildade que você aprendeu nesses tempos? Que projeto seu faliu nesse tempo? O que você tinha sonhado que fosse acontecer, mas o coronavírus veio debaixo da soberania de Deus e ensinou para você nesse tempo? Qual é a lição de humildade que você pode aprender quando você sonhou em expandir a sua empresa e isso não aconteceu? Quando você sonhou em ter mais, 3 grupos de discipulado acontecendo e isso não se concretizou? Quando você sonhou em fazer isso ou aquilo, estar de férias em julho e viajar com a sua família? Todas essas aspirações foram colocadas em pausa. Nós estamos vivendo um tempo de pausa. Isso é extremamente humilhante. Mas há lições preciosas na humildade. E nós vamos olhar para o exemplo de João. Então abra sua Bíblia lá no capítulo 3 de João, Evangelho de João. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Diz assim a palavra do nosso bondoso Deus. Depois disto, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia, e ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não havia sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. Convém que ele cresça e eu diminua. Se tem alguém que pode ser chamado na Bíblia de grande, esse homem é João Batista. Por que ele pode ser chamado de grande? Porque o próprio Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém foi superior a João Batista. Jesus está dizendo que
Aquele homem era superior a Moisés, era superior a José, a Abraão, a Daniel. Um homem nascido de mulher que não havia sido superado por ninguém. João Batista. E é interessante que ele nunca fez um milagre, pelo menos a Bíblia não relata nenhum milagre desse homem. Ele era grande por causa do espírito que havia nele e de como ele respondia às frustrações da vida. João Batista aqui, depois de ter anunciado Jesus Cristo, dizendo: olha, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi abandonado por alguns dos seus discípulos. André era discípulo de João Batista e resolveu seguir Jesus, porque ele entendeu o testemunho que João Batista dava a respeito de Jesus, e ele falou: então não tem sentido mais eu caminhar com você, João, eu vou seguir esse homem. Nesse momento aqui, há dois ministérios correndo. Saiu, desliga do seu carro, senão você vai ficar sem bateria. Há dois ministérios concorrentes, nesse sentido, acontecendo ao mesmo tempo. O ministério de João Batista, que continuava batizando, e o ministério de Jesus, além do Jordão. Pessoas agora estavam indo se encontrar com Jesus para serem batizados por ele. João Batista agora vivencia o declínio do seu ministério. O declínio do ministério. É muito fácil a gente dizer que está tudo bem quando as coisas estão indo de vento em popa. Mas quando a gente vivencia um declínio, é fácil manter uma postura de humildade? Ou é mais fácil culpar o governo, culpar o coronavírus, culpar os outros, culpar a esposa, culpar o filho, do que entender o processo, aceitar aquilo que estava acontecendo a olhos vistos? João Batista está agora entrando no ocaso do seu ministério. Ele havia anunciado a chegada de Jesus e apontado pessoas para o Cristo. Agora ele vivenciava um tempo em que a atenção fugia dele. O seu ministério ainda continuava, mas já não era a mesma coisa. No versículo 24, fala que ele ainda não havia sido encarcerado, ele ainda estava livre e ainda podia anunciar. Fala: olha, vocês estão vindo se batizar comigo, mas vão encontrar com Jesus, ele é melhor do que eu. Então esse homem que havia chamado a atenção do Sinédrio, lembram no capítulo 1, no capítulo 2, quando João tem que responder as perguntas do Sinédrio, de uma comitiva do Sinédrio: você é o Cristo? E ele diz: eu não sou o Cristo. Você é Elias? Eu não sou Elias. Quem é você? Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou um precursor. Eu não sou digno. Depois de mim vem aquele que eu não sou digno de tirar, de afrouxar as alças, as correias das sandálias. João Batista já sabia o que ia acontecer, mas seus discípulos não. No versículo 25 diz: ora, entre os discípulos de João e um judeu suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Lembra que eu falei em sermões anteriores sobre quando faz uma referência a judeu? Está falando sobre a liderança. Alguém da liderança judaica, talvez alguém encaminhado pelo Sinédrio, estava discutindo com os discípulos de João sobre purificação. A gente não sabe muito bem o que é isso. Mas aqueles homens saem dali para dar um recado para João. João, não está bom. João, não está bom. A gente pode olhar o versículo seguinte, o relato que eles fazem para João. E foram ter com João, versículo 26, e lhe disseram: mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dados testemunhos, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Aparentemente esse é um relato de algo bom. Olha, aquele que você dava testemunha, ele está batizando, as pessoas todas estão indo para lá. Mas, como nós já lemos, João precisa dar uma resposta para aquela notícia. A resposta que ele dá é condenando aquilo, a forma como aquele relato chegou até ele. Aquele relato estava cheio de inveja. Aqueles homens não conseguiam entender. Eles não chamam Jesus pelo nome.
Eles não falam, olha, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado, que tira o pecado do mundo, agora está batizando. Que bom! Eles dizem, aquele que você deu testemunho, João, presta atenção, João, olha só, está tudo errado. E agora as pessoas estão indo para lá. Não está dando certo. Não era assim que devia ser, João. E esses homens estão tomados pela inveja. Talvez um dos melhores exemplos de inveja que a gente tem na Bíblia é o sentimento que Saul guardou no coração em oposição a Davi. Lá em 2 Samuel 18, quando Davi entra vitorioso, as mulheres cantam, ó, Saul matou milhares. Saul era um homem carismático, bonito, um guerreiro, e havia matado milhares. Mas agora vem um pastor franzino, e ele mata um gigante, e ele vira uma espécie de general, e ele comanda batalhas, e agora as mulheres cantam, ele matou dezenas de milhares. Quando Saul escuta aquilo, o coração dele é tomado por um sentimento de perda. Olha, eles amam mais Davi do que a mim. O coração dele é tomado por inveja. Mais à frente fala que o Espírito de Deus é retirado dele, e agora ele não consegue mais se alegrar naquele que tinha sido ungido pelo Senhor para ser rei, porque ele estava tomado por si mesmo. Ele estava cheio dele mesmo na sua cabeça. E a partir do momento em que ele ouviu aquela música, ele colocava os olhos em Davi, querendo matar Davi. Ele não conseguia mais enxergar Davi como alguém ungido por Deus, alguém que auxiliava, que tomava conta dele, que ia à frente dos exércitos dele para a batalha, alguém que o amava e que o respeitava. Ele estava tomado de inveja. Esse mesmo sentimento de inveja estava no coração dos discípulos de João Batista. E eles vão dar a notícia para João. O invejoso, ele gosta de contaminar os outros. Cuidado quando você leva notícias ruins de uma pessoa para outra. Será que seu coração não está sendo movido pela inveja? E você quer desfazer a imagem do outro para outras pessoas? Cuidado com a inveja. E João tem uma resposta muito humilde. Muito humilde. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Tudo que a gente tem, tudo que a gente pode desfrutar, isso que a gente está fruindo nessa noite aqui, muitas igrejas gostariam de estar se reunindo da forma como a gente está se reunindo hoje. Tudo isso vem para nós como um presente que desce do céu. E reconhecer isso tem que nos fazer humildes. Conta a história de um seminarista que foi hospedado na casa de um homem muito rico. E ele foi na companhia de um outro seminarista que não tinha muito tato. E eles estavam naquela sala linda, cheia de coisas valiosas, uma mesa muito grande, uma mesa muito bonita, e eles sentaram para comer. E aquela prataria, aquela riqueza mesmo. E aquele seminarista sentado pergunta para o dono da casa: você nunca sentiu culpa de ter tanto dinheiro? E o homem respondeu da seguinte forma: olha, não, eu tenho muita gratidão por aquilo que Deus me deu. Muita gratidão. Eu recebi do alto. Isso não significava que aquele homem não era um grande empresário, não era alguém que trabalhava mais do que outras pessoas trabalhavam, mas ele sabia que tudo que ele tinha lhe havia sido concedido por permissão de Deus, tinha vindo do alto. E João sabia que ele havia recebido uma missão do alto. O homem mais digno que já havia nascido de mulher sabia que aquela autoridade que ele tinha, aquela eloquência, compungir o coração das pessoas por sua palavra, levar pessoas ao arrependimento, fazer com que pessoas se batizassem, se preparassem para a chegada do Messias. Tudo aquilo era dom. Deus havia dado para ele, gente. E ele sabia disso. Você reconhece que as coisas que você tem são dadas por Deus? O
Você realmente acredita na meritocracia que você tem porque você merece? Porque você se esforça mais que os outros? Porque os outros não se esforçaram tanto quanto você? Então eles que se danem. Nós temos porque Deus permite que nós tenhamos. Isso é uma grande bênção e deve encher o nosso coração de humildade. João tinha humildade, ele sabia quem ele era, ele olhava para si e dizia: eu não sou digno de amarrar as sandálias desse Cristo maravilhoso. Eu não sou digno. Por que vocês querem encher meu coração de inveja? Eu tenho mais do que eu mereço. Eu recebi isso do alto. Eu recebi isso do alto. E João continua: vós mesmos sois testemunhas do que vos disse. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu sei o meu papel. Eu sei quem eu sou. Eu sei qual foi a missão que me foi dada. Eu sou a voz que anuncia no deserto. Eu sou um atalaia. Eu dou o brado. Eu estou dizendo que ele vinha. Essa era a minha função. Dentro do plano maravilhoso de Deus, aquele homem foi reservado o papel de ser esse precursor. O precursor que foi profetizado nas Escrituras. E ele sabia disso. Isso era o suficiente. Saber quem você é dentro do plano de Deus deve ser o suficiente para você. Você sabe que você é amado por Deus. Você sabe que você foi comprado por um preço altíssimo. Você sabe que você foi eleito antes da fundação do mundo. Você sabe que você foi chamado para andar em obras que Deus preparou de antemão. Você sabe disso. Viva isso. Que isso lhe sirva de conforto. Saber quem você é. E João sabia quem ele era. Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Então João explica isso com uma analogia. Ele diz assim: olha, tem um noivo e tem uma noiva. Eles são o centro do casamento. Eu sou o amigo do noivo. Eu sou uma espécie de padrinho. Às vezes um padrinho pode roubar a cena de um casamento, mas ele não deve fazer isso. É como alguém que é chamado para introduzir um conferencista, e em vez de dar a palavra para o conferencista, fica falando de si, falando sobre si mesmo. Isso não faz sentido. As pessoas não foram ouvir o apresentador do conferencista, elas foram ouvir a conferência. E João estava dizendo: eu sou como um padrinho. Eu levo a noiva até o noivo. E ele a tem. E a minha alegria é completa. Eu não tenho inveja do noivo. Eu me alegro por ele. Eu me alegro por ela. A noiva de Jesus é a igreja. Nós devemos ficar alegres quando a igreja da esquina cresce, mesmo que a nossa não cresça. Nós não somos importantes nesse sentido. Cristo é importante, a igreja é importante, e nós precisamos fazer o nosso papel e nos alegrar nele. Ele é suficiente. Aquilo que Deus reservou para nós é suficiente para nos alegrar. Ele muito se regozija por causa da voz do noivo. Essa alegria já se cumpriu em mim. João está dizendo: eu tenho uma alegria completa. Mesmo que agora todos estejam, todos é entre aspas, né? Tinha gente ainda sendo batizada por João. Nem toda vez que aparece todos na Bíblia significa todos, tá? Os discípulos de João Batista diziam: todos estão indo ter com Jesus. João Batista iria perder a cabeça em pouco tempo depois disso. Um homem novo ia ser ceifado. Ele era um pouco mais velho que Jesus, talvez uns 6 meses. Mas ele sabia que a missão dele era diminuir, para Jesus crescer. Que ele cresça e que eu diminua. Convém que ele cresça
que eu diminua. Convém que Cristo cresça e que nós diminuamos. Saul queria continuar grande. Saul queria continuar rei. Saul queria continuar sendo louvado e cantado, mesmo que falsamente, porque tudo girava em torno de si mesmo. Ele não estava mais preocupado com o reino de Israel, ele não estava mais preocupado com a vontade de Deus para Israel, ele estava preocupado em se perpetuar no poder, ele estava cheio de si. O umbigo dele era o centro do mundo. Quando isso acontece conosco, nós ficamos tão frustrados quando alguém pega a nossa frente no trânsito, quando alguém pega um produto no supermercado que a gente queria e era o último. Nós ficamos frustrados porque alguém não reconheceu o nosso esforço. Mas aquele que tem a atitude de João Batista consegue enxergar que é necessário diminuir para que Cristo apareça mais. É necessário que o nosso ego seja perfurado para que ele esvazie. Ego na Bíblia é um balão inchado. Esse balão precisa ser furado. O que fura esse balão é o Evangelho, que diz que nós somos pecadores, que nós precisamos da graça de Deus nos alcançando. O que fura esse balão é a voz do Santo Espírito de Deus, chamando ao arrependimento. Deus usa as circunstâncias, Ele pode usar o que está acontecendo ao nosso redor para produzir reflexão. Mas a voz do Espírito Santo precisa ser ouvida para que o nosso ego morra. Convém que ele cresça e que nós diminuamos. Esse que cresceu foi o Cristo. E grandeza na Bíblia está ligada à humildade. Se você quer ser grande no reino de Deus, seja servo de todos. João quis diminuir para Cristo crescer. Sabe como Cristo cresceu? Servindo. Cristo cresce lavando os pés das pessoas. Cristo cresce perdoando pecados. Cristo cresce recebendo chicotadas. Cristo cresce quando nós reconhecemos que Ele é grande e que nós somos pequenos. Nós vamos cear agora. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor prepara para nós uma mesa na presença de muitos adversários. Uma mesa de comunhão. Nesse tempo e nesse lugar, é como se o Senhor tivesse ungido a nossa cabeça com óleo. O nosso cálice transborda de alegria, porque podemos lembrar e rememorar como igreja, como corpo, aquilo que nos une a Ti e une cada um de nós uns aos outros. Nós ansiamos pela Tua volta, quando o mal já não será mais uma realidade, quando as pessoas não precisarão se esconder em casas por algo que elas não controlam, quando elas não precisarão trancar suas casas para ir para uma igreja, porque alguém com más intenções pode roubar aquilo que seria delas. Nós ansiamos, junto com a criação, gememos, clamando que o Senhor volte. Volta, Pai. Acaba com todo o mal. Nosso coração é grato porque temos essa vívida esperança. Enche de esperança aquelas pessoas que nos ouvem aqui ao redor de nós.
que ao verem os símbolos sendo compartilhados, que elas tenham e reconheçam o desejo profundo de se unirem ao Senhor. Que nesse tempo de reflexão, que sejamos levados à humildade, a mesma humildade que habitou no coração de João Batista, que seja nossa. Que a humildade de Jesus nos constranja a sermos também humildes. Obrigado porque nesse momento nós somos forçados a pensar na nossa humildade, na nossa fraqueza. Nos faz compreender isso, que dependemos exclusivamente do Senhor e que o Senhor é favorável a nós por causa da cruz. Nós te adoramos, te bendizemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Então, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de você, que Ele levante o rosto sobre você e te dê a paz. Que o amor de Deus, nosso Pai, as consolações do Santo Espírito da promessa e o amor inefável de Jesus Cristo esteja conosco e com a igreja espalhada pela face da terra. Que sejamos a voz da humildade, o povo da cruz. Boa semana, foi muito bom rever vocês. Deus os abençoe. Amém, Tríplice? Tudo que tem direito?